Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo no meio dessa floresta aqui. E nós vamos falar sobre adubo químico e adubo orgânico. Qual é o melhor, qual destes adubos utilizar e quando e como utilizar. Nesse vídeo você vai ficar sabendo praticamente tudo, né, sobre esses dois elementos. E ao mesmo tempo nós vamos atualizar a nossa série Bonsai de Caliandra a partir de semente. Da nossa série, essas duas plantas aqui, ó, são as remanescentes, ó, já gastei uma palavra aqui, hein? São as plantas remanescentes aqui da nossa série, né? Quem acompanha o canal, este vídeo faz parte de uma playlist, aonde todos os vídeos, desde quando nós plantamos essas plantas aqui, são atualizados aqui no canal, beleza? E eu estou aqui com um saquinho de bocashi, que é um adubo orgânico, e um saquinho de osmocote, que é um adubo químico, ok? Adubo químico não, um fertilizante. Porque para a gente começar a entender a diferença de um adubo orgânico para um adubo químico, que na realidade não é um adubo, né? Quando é químico, nós chamamos de fertilizante. Adubo são produtos orgânicos de origem animal ou de origem vegetal ou da mistura de ambos, tá? Agora, qual deles utilizar nas minhas plantas? Dentro do segmento do cultivo do bonsai, estendendo isso também para outros cultivos, né? Outras formas de manejo com outras plantas, né? Pessoas que têm plantas de vários tipos em casa, né? Sempre vai existir essa opção, ou adubo orgânico ou adubo químico, e nos rótulos, nos pacotes e os vendedores, né, sempre com aquelas promessas milagrosas para as plantas. Primeiro, vamos entender uma coisa muito importante. Não existe um bom adubo sem um bom substrato. Isso é um fato. Você pode colocar o melhor adubo de todos, né, com todas as promessas milagrosas, mas se você não utiliza um substrato adequado para o seu cultivo, você vai estar jogando adubo fora, né? Por quê? Principalmente dentro do cultivo do bonsai. Ah, Diogo, mas eu pus o adubo, a minha planta sobreviveu, a minha planta viveu, a minha planta está crescendo. Tudo bem, mas por exemplo, se eu estou utilizando um substrato muito orgânico, né, um substrato que está retendo muita umidade, e de repente eu vou e coloco adubo orgânico, e vai juntar mais matéria orgânica ainda. Em um primeiro momento, a planta vai crescer, vai se desenvolver, por quê? Principalmente o adubo bokashi, que quando você coloca no substrato, ele já libera ali uma quantidade de nutrientes para a planta, ela vai crescer. Mas e a massa, né? E a palha? E a parte orgânica que vai começar a se decompor ali? Ela vai começar a se decompor, mas com o tempo e a umidade excessiva por causa de um substrato que não é adequado, vai começar a criar micro-organismos nocivos. Aí a planta não vai para frente, você vai e coloca mais adubo achando que é falta de adubo. Aí a planta não vai para frente, amarela as folhas, começa a ficar doente, aí você vai e coloca adubo químico, né? Aí a planta pode até ser que dá um upzinho, né? Porque queira ou não queira, né? É uma coisa química que você está colocando ali. Aí ela cresce mais um pouquinho, mas de repente começa a ir mal de novo. Tudo isso por quê? Por causa do substrato. Isso é um fato que eu, Diogo, demorei muito a aprender, tá? E muita gente também demora um pouquinho a aprender, pelo que eu vejo, né? Mas e qual que é o melhor, Diogo? O químico ou o orgânico? Vamos dividir isso em dois fatores. Para poder falar para vocês, galera, que o químico é melhor ou o orgânico é melhor, tudo vai depender da etapa de cultivo em que se encontra a sua planta, né? Por exemplo, hoje nós vamos fazer uma adubação nessa planta aqui, ó, que é a nossa caliandra a partir de semente. Vou mostrar na íntegra para vocês a adubação dela. Se eu for utilizar somente adubo orgânico nessa planta que está em desenvolvimento, vai adiantar? Vai sim, né? Mas eu vou gastar uma quantidade grande de adubo orgânico nela, se for para usar somente o orgânico, ok? Mas, em contrapartida, se eu uso só o orgânico e o meu substrato é bom, eu vou ter sempre uma planta saudável em um solo saudável, ok? Tudo na medida certa, porque também, né, doses exageradas, a diferença do remédio para o veneno é a dose, ok?
Se eu utilizo somente adubo químico, a minha planta vai crescer, mas eu vou perder a qualidade do solo. E qualidade do solo quer dizer qualidade de raízes. Daqui a pouco nós vamos ver as raízes dessa planta aqui, tá ok? Outro fator importante para a gente levar em consideração é se a planta é uma planta em vaso, uma planta que está pronta, né, não precisa mais de crescimento, e uma planta que está em um vaso para evolução. Tudo isso é um fator importante, porque se a minha planta está em um vaso pronta, praticamente eu quase não vou utilizar um adubo químico nela. Por quê? Quando estamos construindo o bonsai, principalmente quando a planta está em evolução, nós precisamos causar na planta, né? Fazer com que ela cresça rápido, nos responda rápido e tudo isso de maneira saudável. Então a melhor saída vai ser a utilização de fertilizantes, tá? Adubos químicos, junto com adubos orgânicos de boa qualidade, tá ok? Por quê? Eu vou ter qualidade de solo e vou ter crescimento rápido também. E tá aí uma pergunta que todo mundo faz. Ah, mas o adubo químico vai matar os micro-organismos. Não vai matar os micro-organismos, tá? Tem até vídeo no canal aqui explicando sobre isso. Principalmente o osmocote, ele não vai matar os micro-organismos do seu substrato, tá ok? Então, plantas em evolução, existe a necessidade de estar utilizando adubos químicos junto com adubos orgânicos. E isso se transforma em uma adubação organomineral, tá ok? Agora, se a minha planta está em um vaso de bonsai e está sadia, eu posso estar utilizando apenas um adubo orgânico, porque a minha planta não tem necessidade de crescer muito mais, e muito pelo contrário, né? Eu tenho necessidade de manter a saúde dessa planta, não dando a ela muito nitrogênio para que as folhas dela permaneçam pequenas, porque, por exemplo, se eu tenho um bonsai de ficus no vaso, né, o ficus, que é uma planta que tem as folhas grandes, já diminuir as folhas dele. Se eu errar a mão na adubação ou colocar um adubo orgânico, as folhas da minha planta vão crescer de novo. E o bonsai no vaso, ele necessita de estar com suas folhas pequenas, ou seja, precisamos entender um pouquinho aí de nutrição para as plantas. Quando entrar com um adubo químico em uma planta pronta, em um vaso de bonsai, por exemplo, pode ser que por um motivo ou outro, né, a planta venha a ficar debilitada nutricionalmente e o adubo orgânico não está satisfazendo essa planta. Ou você ficou muito tempo sem adubar essa planta e o adubo orgânico vai demorar para estabilizar essa planta. Então eu posso muito bem pegar aqui um osmocote, né, eu posso estar fazendo também uma trouxinha de adubo orgânico junto com osmocote e está colocando nessa planta. Nesse caso estarei utilizando o adubo químico como um remédio para que a minha planta se estabilize e volte novamente ao seu vigor. Aí dentro disso eu posso voltar novamente a utilizar apenas o adubo orgânico. E de quanto em quanto tempo eu coloco o adubo orgânico no meu substrato? Vai variar do adubo que você está utilizando. Mas no caso do Bokashi BSM, eu sempre aconselho a cada 40 dias, e as formas de estar utilizando o adubo orgânico são um pouco variadas também. Porque aqui eu estou pegando de uma maneira geral, falando de adubo orgânico, tá ok? Quero mostrar para vocês como que está as raízes da planta debaixo dessa trouxinha de adubo aqui. Essa trouxinha de adubo aqui, ó, ela é uma mistura de Bokashi BSM com osmocote. Dá uma olhada ali de baixo, ó. Olha as raízes, como é que vieram aqui, ó, para a superfície do substrato. Vamos ver de pertinho, para poder se alimentar. Isso é muito interessante, né, galera? É sinal de saúde da planta. Saúde em emissão de raízes e saúde também nós podemos constatar nas folhas, né? Dá uma olhada no galho de sacrifício. Eu quero falar um pouquinho com vocês agora, tá? Nesse momento, sobre as plantas, né? Já já a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre adubo. Eu tô tirando aqui a minha trouxinha. E agora nós vamos fazer uma adubação nessa planta aqui, e será uma adubação organomineral. Já falei muito sobre isso no canal. Sempre que eu crio uma planta em um vaso, eu sempre deixo, ó,
uma camada de caqueira purinha, tá vendo aqui, ó? Por cima do substrato. Por quê? Para fazer adubação em cima disso, uma adubação de evolução, fica muito fácil, ó, porque a gente simplesmente vai tirar esses cacos de telha, ok, da superfície, que estão soltinhos. As raízes estão vindo todas aqui na superfície, ó. A minha planta tá muito legal. Eu vou tirar ela do vaso também para poder mostrar para vocês e a gente ver, né, como que está o sistema de raízes dela. Nisso aqui também nós podemos analisar o nebário da planta. Dá uma olhada que legal que tá o nebário da nossa caliandra, ó. Não sei que dia nós vamos colocar ela no vaso, hein? Tem muito trabalho para fazer ainda. Nós temos o gin, tá? Neste longo galho de sacrifício que ela tá, ainda temos o gin para fazer. Veja bem aqui, ó. Vamos ver as raízes primeiro. Dá uma olhada, galera. Não tem o que falar, né? É uma planta que está sendo muito bem cultivada, muito bem adubada, utilizando um substrato bom. Osmocote também incorporado ao substrato, isso ajuda muito, é uma forma correta de estarmos utilizando aí este adubo também. Inclusive, né, é muito importante também, eu quero deixar o convite, né, para a nossa escola de bonsai online. Você conhece o meu curso online? É só você olhar aí na descrição do vídeo que você vai ter o link da página da nossa escola e aprender tudo sobre a nossa escola de bonsai, ok? Então, feito aqui a retirada do meu adubo da superfície, como que eu vou estar adubando a minha planta? Eu vou estar colocando aqui adubo orgânico e adubo químico na minha planta. Antes de adubar, vamos fazer aqui só uma revisão, tá? Deixo no meu vaso uma camada de caqueira, aproximadamente 2 dedos, 1 dedo, né, meio centímetro, 1 centímetro de caqueira pura. Porque quando eu tiro essa caqueira, eu posso estar fazendo a adubação, ó, da forma que nós vamos fazer aqui, ok? Para um vaso desse tamanho, de aproximadamente 10 a 15 litros, ó, eu vou estar colocando 1 colher de osmocote, ok? Somente 1 colher de osmocote. Vou estar espalhando esse osmocote aqui no substrato e eu vou estar colocando 4 colheres de bocashi BSM, ok? Vou espalhar aqui, ó, esse bocashi nesse substrato. Nós vamos também fazer uma adubação na outra caliandra, certo? E a adubação que nós vamos fazer na outra vai ser um pouquinho diferente desta aqui. E o que eu vou fazer aqui agora? Simplesmente cobrir o meu adubo. Só isso. Olha que facilidade. Como este meu osmocote é um osmocote de liberação de 4 meses, a minha planta pode ficar aí 3 meses sem mexer no substrato. Os micro-organismos do bocashi vão penetrar no solo, né? Vou renovar a minha flora aqui de adubo, ok? E eu vou poder ficar aí uns 3, 4 meses aí sem precisar adubar a minha planta. Nesse tipo de adubação organo-mineral, beleza? Muito importante também sempre regar a planta, tá? Após fazer a adubação. A adubação feita, vamos passar agora para a nossa outra caliandra, que nós vamos fazer uma adubação um pouco mais forte do que essa que nós fizemos aqui, tá ok? Essa aqui já está numa bacia grande. Quem conhece essa planta que sabe, né, de todo o processo que essa planta aqui está passando dentro aqui do nosso canal. Na descrição desse vídeo tem o link da playlist completa. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou afofando, tá? Remexendo a terra aqui. Remexendo aqui o meu substrato. E eu vou estar fazendo aqui agora, galera, uma adubação pesada nessa planta aqui. Como assim uma adubação pesada? Uma adubação para crescimento mesmo. Embora nós estejamos aí no meio do inverno, né? Tá o clima muito louco aqui na minha região, não tá frio, as plantas estão evoluindo, não tanto quanto se evoluiriam na primavera,
ok? Mas estão evoluindo. E como elas estão crescendo, eu vou estar fazendo aqui uma adubação nelas também. E provavelmente vou estar repetindo essa adubação somente lá para outubro. Vou estar colocando aqui 1, 2, 3, 4, 5, essa é a hora que você vai pular os 10 segundos do vídeo, 6, 7, 8, 9, 10 colheres de sopa de bokashi BSM, tá? Para 10 colheres de sopa de bokashi BSM em uma adubação de evolução, em uma bacia desse tamanho aqui, ó, eu coloco 4 colheres de sopa de osmocote 15, 9, 12, tá ok? Diogo, e se eu quiser colocar 5 de osmocote, eu posso estar colocando? Pode. Você pode colocar até 10. Mas você sabe o que é uma coisa muito importante na adubação? É o seguinte, é você saber economizar adubo, né? Porque adubo também é dinheiro, ok? E adubo demais, principalmente esses 2 adubos aqui, para esse vídeo não ficar muito grande, né? E ninguém assistir o vídeo, porque tem este problema, né? Por isso que eu sempre convido vocês a estarem participando da escola de bonsai. Porque dentro da escola nós temos lá os nossos módulos sobre adubação. Adubação de evolução, adubação de conservação, adubação de todas as formas lá dentro da escola, onde eu explico muito detalhado, além da nossa consultoria. Pronto, fiz aqui a minha mistura, ó, e a minha adubação na superfície. Agora eu vou deixar isso aqui do jeito que tá? Não, vem mais um elemento aqui agora. Eu vou estar cobrindo este adubo e o meu substrato, ó, com uma camada mais ou menos aí de 1 dedo, meio centímetro de casca de arroz carbonizado. Isso aqui vai potencializar o meu bokashi, vai fornecer carbono para a minha planta e vai proteger o meu osmocote. O osmocote ele é um adubo que foi feito para ficar dentro do substrato, certo? Mas isso aqui vai ajudar a proteger, meu osmocote vai durar mais, vou potencializar o meu adubo orgânico e vou evitar também que cresça pragas indesejáveis aqui na superfície do meu substrato. Além de que a utilização dessa palha ela traz outros benefícios também, como por exemplo ela vai escurecer a superfície do meu substrato e os micro-organismos também vão trabalhar mais aqui na superfície, porque os micro-organismos gostam de escuro, então eles tendem a ir um pouco mais para o fundo do vaso. Com isso, eles vão trabalhar um pouco mais aqui em cima e a planta também vai criar um pouco mais de raízes superficiais, ok? Nossas caliandras estão adubadas, vamos para as considerações finais. Plantas adubadas, e qual que é a conclusão? Qual que é melhor? Químico ou orgânico? Nenhum e nem outro. O que precisamos é utilizar esses adubos de forma inteligente. Agora, o que não devemos fazer, né, é sair testando um monte de adubo diferente, né? Por exemplo, adubo de liberação rápida, esses adubos que eles vendem nas floriculturas, né, escrito adubo para bonsai, esses adubos químicos que vem um pozinho. A maioria desses adubos são matadores de plantas, né? Existe não sei dizer se é um problema, né, dentro da arte do bonsai, que é o valor, né, e o gasto financeiro que muitas vezes precisamos ter e às vezes não temos esse dinheiro para gastar e queremos economizar em alguns fatores, né, como por exemplo o osmocote, né, deve estar na faixa aí mais ou menos de R$100 o quilo desse adubo aqui. Mas 1 quilo desse adubo dá para muito tempo, né? Bokashi, no momento vai subir, tá? Aproveita aí, gente. R$35 o quilo, né, do bokashi. Também é algo que dá para muito tempo. Agora, Diogo, eu quero colocar esterco de vaca, quero colocar esterco de cavalo na minha planta. Pode ser feito? Pode ser feito. Mas é um critério que exige um pouco mais de tempo gasto, né? Exige um pouco mais de manejo também, para que esses tipos de adubo tenham realmente uma eficácia interessante
e que não venha atrapalhar a criação de raízes benéficas na planta, porque uma coisa é a gente criar a planta, né, desenhar a planta, e outra coisa é nós prepararmos essa planta para vir para um vaso de bonsai. Então tem todo um segmento que, se for para mim poder explicar, né, colocar aqui em miúdos para vocês nesse vídeo, infelizmente, né, eu acho que quase ninguém assiste o vídeo, né? Eu tenho ali como é que fala? No YouTube eu tenho as métricas, né? Da onde fica o público, fica a maior parte do tempo ali assistindo. Então todo mundo quer uma informação rápida, todo mundo quer algo para ontem, né? As pessoas não querem pensar, né? Não querem fazer e descobrir, etc, né? Infelizmente, hoje em dia somos imediatistas. E o bonsai não é algo imediatista, não é algo imediato que nós criamos. Quanto tempo faz que nós estamos fazendo essas plantinhas aqui no nosso canal, né? Já tem aí alguns anos, provavelmente, né? Talvez no próximo outono, se a ansiedade não bater muito forte, né? Talvez essa planta aqui vá vir para um vaso um pouco menor. Essa aqui já deu para ver que vai crescer bem mais, né? E assim também é a adubação. É muito importante ficarmos com coisas e elementos que realmente dão certo. Ao invés de ficar testando e matando plantas e passando por experiências negativas, vai pelo caminho que dá certo, né? Ah, mas eu quero também testar, Diogo, eu quero também brincar, eu gosto disso. Eu também gosto muito, né? Foi a partir disso que surgiu o bokashi, né? Através de anos de teste, né? Mas enfim, é isso. Algo a acrescentar, algo a perguntar sobre essa questão de adubação química ou adubação orgânica? Deixa nos comentários aí, que isso ajuda também, né? Vocês comentarem, ajuda eu elaborar também vídeos para vocês. Quer conhecer a nossa escola de bonsai online? Na descrição desse vídeo tem o link da nossa página e tem também o link de todos os vídeos anteriores destas plantas que nós plantamos. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.